Mais uma vez, vamos começar com uma boa e uma má notícia. Começando pela má notícia, não existem investimentos que podem nos deixar ricos de um dia para o outro. Agora, a boa notícia. Com diversificação, disciplina e visão de longo prazo, a gente pode conquistar independência financeira e até mesmo riqueza. Onde investir em novembro de 21? Eu sou Ricardo Freitas e você pode me chamar de Rica. Vem comigo! Esse vídeo é uma série mensal que eu gravo para explicar como funciona uma estratégia diversificada de investimentos. Toda a informação aqui foi extraída lá da seção de conteúdos da XP e eu vou deixar o link tanto na descrição quanto na minha bio. A chave para novembro e que vale para qualquer tempo se chama diversificação. Diversificação de forma simples significa não apostar ou investir apenas em uma categoria de investimentos. Com essas informações, você pode conferir se a sua carteira de investimentos atual está coerente com o momento do mercado e com o seu perfil de investidor. Se você quer começar, pode ser um bom ponto de partida. Então, eu vou resumir 5 classes de investimentos e depois desse resumo, eu vou sugerir o quanto você pode ter em cada classe de acordo com os perfis de investidor conservador, moderado e agressivo. Começando pela renda fixa pós-fixados. São os investimentos que acompanham as taxas básicas de juros, a Selic, determinada pelo Comitê de Política Monetária, e o CDI, determinado pelo Banco Central em conjunto com os bancos. Esses investimentos são os mais seguros e com as melhores opções de liquidez. Liquidez aqui pode ser chamado de facilidade de resgate. Como são seguros, não se assuste se num período como esse eles renderem menos que a inflação. Também existem opções com carência e vencimentos de longo prazo, pagando uma rentabilidade um pouquinho melhor. Começamos o mês de novembro com a taxa Selic em 7,75% ao ano. E ao que tudo indica, em muitas análises, a taxa Selic vai seguir subindo ao longo dos meses, podendo voltar até ter 2 dígitos, ou seja, ser maior que 10% em 2022. E o CDI? Então, o CDI sempre está bem pertinho da taxa Selic, há boas opções de investimentos indexados por ele. Renda fixa pré-fixados. Aqui os rendimentos são conhecidos antes mesmo de investir. Normalmente os retornos são melhores com prazos mais longos. Mas preste atenção, às vezes, uma taxa que hoje está muito boa pode ser uma taxa ruim no futuro, se a Selic, por exemplo, continuar subindo. Há opções no Tesouro Direto e também em CDBs, letras de crédito emitidas por bancos, e você encontra isso na plataforma da XP. No conjunto de uma carteira diversificada, os pré-fixados têm sim a sua importância e um espaço na estratégia. Afinal, o risco é baixo, o retorno é garantido e esse retorno é conhecido antes mesmo de investir. Renda fixa inflação. Aqui, como o próprio nome diz, os investimentos vão buscar acompanhar e até superar a inflação. Aqui começam variações, para mais ou para menos, o que você pode chamar de alguma forma de volatilidade. Com uma visão de longo prazo, aqui você encontra opções que podem garantir ganhos consistentes acima da inflação com segurança. Há opções do Tesouro, nos bancos e até mesmo em fundos de investimentos. Multimercados. Como o próprio nome diz, são fundos de investimentos que fazem a gestão dos recursos dos investidores em vários mercados. Na plataforma da XP existem centenas de fundos com as estratégias mais diversas. Aqui, pensando apenas para investidores de perfil moderado e agressivo, temos um bom equilíbrio entre risco e retorno. Renda variável. Falamos das ações e operações na Bolsa de Valores, inclusive fundos imobiliários. Aqui, somente para investidores de perfil moderado e agressivo, ok? As variações são fortes e os riscos reais. Nessa classe de investimentos, eu sugiro que você não invista pensando em ganhos rápidos. Pode até dar certo no curto prazo, mas se algo inesperado acontecer, pode comprometer a sua liquidez e eventualmente você resgatar menos do que você aplicou. É uma estratégia que dentro da diversificação funciona bem, sendo repetitivo com visão de longo prazo.
Para quem não tem tempo de acompanhar e gerir bem uma carteira de ações, há carteiras recomendadas, análises de oportunidade em swing trade e bons fundos de investimentos que fazem isso poupando o seu tempo. Para quem quer as ações, fundos imobiliários e outras alternativas na bolsa, eu vou ser incisivo. Eu recomendo que as decisões sejam baseadas em relatórios de analistas profissionais. Cuidado com as ações e fundos imobiliários que os seus amigos estão recomendando. Se você investir no que está na moda, a moda passa e o seu dinheiro pode passar também. Internacionais. Investimentos em ativos que se valorizam em moedas estrangeiras. Aqui existem fundos de investimentos e também as BDRs, aqueles depositários brasileiros que acompanham o preço das ações em moeda estrangeira lá no mercado internacional. Aqui também existem carteiras recomendadas, análises e oportunidades também em swing trade e os nossos amigos fundos de investimentos. Se você tiver um volume expressivo de recursos, existem opções diretamente no exterior. É isso aí, não é ilegal mandar o seu dinheiro para fora do país, desde que devidamente declarados e por instituições oficiais. Resumidas as classes, vamos às sugestões de composição de carteiras para cada perfil de investidor. Começando pelo conservador. Esse é um investidor que abre mão de maiores possibilidades de ganhos no longo prazo, apenas para não correr riscos. A sugestão aqui é 97% renda fixa pós-fixados e 3% em inflação. Podem existir variações de perfis entre conservador e moderado. Eu estou aqui para te ajudar a compreender isso. Moderado. O investidor moderado usa ainda mais o conceito de diversificação e se beneficia dele somado ao horizonte de longo prazo na sua estratégia. A sugestão para moderados é 27% renda fixa pós-fixados, onde normalmente temos recursos para liquidez, o dinheiro daqueles resgates rápidos para suprir necessidades e emergências. 2% renda fixa pré-fixados. Uma observação, taxa pós-fixadas em tendência de alta, alocação pequena em pré, porque aqui o melhor é comprar com tendência de baixa dos pós-fixados, guarde isso. 18% inflação, aqui buscar com segurança ganhos acima da inflação. 28% multimercados, lembra dos melhores amigos do investidor? O primeiro é o longo prazo da Silva e o segundo é o diversificado Freitas. 10% renda variável, fundos de ações, ações e fundos imobiliários. Mas cuidado, lembra dos riscos? Desce de elevador e sobe de escada. 15% internacionais. Se até o preço do pão francês é cotado em dólar por conta do preço do trigo, seu smartphone é importado e cotado em dólar, por que não ter ativos que se valorizam em moeda estrangeira na sua carteira de investimentos? Assim como pode haver perfis intermediários entre o conservador e o moderado, o mesmo vale para moderados até o perfil agressivo. Fechando então os agressivos. O investidor agressivo se sujeita a fortes variações e também olha os investimentos com uma perspectiva de retornos no longo prazo. Para eles, então, nós temos 4% pós-fixados, 3% pré-fixados, 14% inflação, 25% multimercados, 25% renda variável e 29% internacionais. Lembrando que essas sugestões são padrões, o seu perfil de investidor e as suas necessidades são únicos. Quer saber quais são as opções dentro de cada uma dessas classes de investimentos? Tem mais dúvidas? Alguma coisa complica? O Rica simplifica. Até o próximo, pessoal!